Salve Maria, boa noite. Convide mais amigos para participar conosco dessa live, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o evangelho de hoje. João 8, do versículo 1 até o versículo 11. João 8, do versículo 1 ao 11. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Parece algo muito simples, um pequeno detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença. Jesus tinha o local do encontro com o Pai pelas madrugadas. Às vezes passava a noite inteira até a madrugada em oração, em intimidade com o Pai. Jesus, claro que não estava unido ao Pai somente neste momento, porque Ele é o Verbo que se fez carne. Então nele se cumpre de forma plena aquele orai sem cessar de São Paulo. Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus verdadeiro que tudo transforma. Então é preciso a gente deixar o Senhor agir, deixar Ele fazer a sua obra, e o local que o Senhor tem para nos falar, nos comunicar graças especiais, sem dúvida, é no nosso momento de oração. Claro que nós podemos, durante todo o dia, e tendo outros momentos de oração, mesmo nos afazeres, mas é preciso parar para ouvir o Senhor, para falar com Ele, para contemplar. Então o primeiro versículo já fala: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Se você deseja ser feliz, se nós desejamos de fato a felicidade, a paz, a autoridade vinda do céu, é preciso ter esse encontro com o Pai. Jesus, Ele é o modelo de oração e Ele é aquele que nos leva ao Pai. Como Ele fala: sem mim nada podeis fazer, lá em João 15. Em João 14, 6 fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os santos vão falar o seguinte: como o Verbo, Ele é a vida e a verdade, e se fazendo homem, Ele se faz caminho para o Pai. Então é preciso, nesse primeiro versículo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É preciso rezar. É preciso estar diante do Senhor. Como fala Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza certamente se condena. São Pio de Pietrelcina falava: quem reza muito será salvo, quem reza pouco está em perigo, e quem não reza nada se condena. São Pio de Pietrelcina. Continuando, o versículo 2 fala: de madrugada apareceu outra vez no templo, e todo o povo ia ter com ele. Sentou-se então e se pôs a instruí-los. Muitas vezes nós temos o anseio de atrair as pessoas, de instruir as pessoas, de ensiná-las, mas deve haver uma sede anterior. A sede e a necessidade, o grande desejo de se encontrar com Deus na oração. Daí as pessoas serão atraídas pela luz da Trindade, que resplandecerá em nós. Daí as pessoas serão atraídas para serem instruídas,
por homens e mulheres que se encontram com Deus. Os homens e as mulheres não querem encontrar o seu vazio com o vazio deles. Eles não querem encontrar um outro coração hipócrita com a hipocrisia deles. Eles querem encontrar homens e mulheres que são guerreiros na oração, que são homens e mulheres que se prostram humildemente diante do Pai. Daí nós vamos atrair para o Pai, para Cristo, para o Espírito Santo, porque nós estaremos imersos pela oração nessa intimidade da Trindade. A Trindade fazendo essa inabitação em nós, e nós mergulhando no mistério da Trindade. Daí nós vamos atrair e vamos instruir as pessoas como Jesus estava fazendo, certo? O versículo 3. Entretanto, os escribas e os fariseus trazem-lhe uma mulher apanhada em adultério. Ou seja, os fariseus chegam, interrompem o ensinamento, atrapalham Jesus e atrapalham aqueles que estão ouvindo e interrompem aquele momento de ensino, de instrução. Para quê? Para acusar. Às vezes nós somos assim. E é de se notar que provavelmente esses escribas e fariseus observavam aquela mulher para ver qual o momento que ela ia cair no adultério, para eles flagrarem, né? Fazer o flagrante do adultério. É tanto que bem cedo eles já conseguem pegar esse fato na vida dela. Ou seja, estavam observando para acusar e para condenar. Para acusar aquela mulher, mas também para usá-la como isca para uma armadilha contra Cristo. Nós devemos nos perguntar quantas vezes nós somos também esses acusadores, esses que vivem observando a vida do outro, esses que ficam maquinando de forma maliciosa a vida do outro, as nossas maquinações, as nossas malícias, os nossos julgamentos temerários. Tenhamos muita atenção, porque nós somos especialistas em sermos juízes, mas não juízes de misericórdia, mas juízes que dão logo a sentença sem ouvir o réu e condenam logo, e procuram outros para condenar. Juntam ao redor de si pessoas para condenarem aqueles que nós condenamos. Nós falamos do pecado do outro e trazemos para próximo de nós pessoas que também vão nos ajudar na fofoca, na mentira, na acusação e no julgamento. Então eles fazem isso. Perdão. Entretanto, os escribas e os fariseus trazem-lhe uma mulher apanhada em adultério. E depois de a colocarem no meio, dizem-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante a cometer adultério. Ora, Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Isto diziam eles para lhe armarem uma cilada, a fim de terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, pôs a escrever no chão com o dedo. Um ponto que eu quero colocar aqui bem claro seria o seguinte: eles tentam fazer uma enrascada para Jesus. Eles tentam fazer uma emboscada, porque eles não teriam o direito, pela lei deles mesmos, de decidir matar aquela mulher, embora a lei de Moisés falasse sobre o apedrejamento para quem era pego em adultério. Então eles tentam fazer esse laço. Não, nós sabemos que ele não pode fazer isso, ele não tem esse poder. Então, se ele mandar matar, ele está indo contra Pilatos, contra César, e ele
está indo contra o que ele ensina. Ele ensina misericórdia, ele ensina amor, e se ele mandar matar, ele está jogando no lixo tudo que ele ensinou. E se ele também falar algo que não pode matar, ele está indo contra a lei e contra o próprio Moisés. E daí nós o pegamos. Então o que acontece? Eles acham que tem um plano perfeito. Mas Jesus não tem apenas uma palavra de sabedoria. Ele é a própria sabedoria encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbum carum factum est. Ou seja, o Verbo se fez carne. Ou seja, a sabedoria encarnada, aquele que dá sabor às nossas vidas. Ele que é o nosso paraíso, a nossa delícia, aquele que dá sabor à nossa vida. E esses homens de vida amarga, de vida azeda, de vida destruída pela hipocrisia, pelo egoísmo, tentam ir até aquele que é a sabedoria, aquele que é a delícia da vida daqueles que precisam encontrar um sentido de vida. Então é isso que acontece. Eles vão até Jesus. E a gente também pode se perguntar, se foi um flagrante, o livro de Deuteronômio fala que tem que levar os dois, o homem e a mulher. Cadê o homem que adulterou com essa mulher? Jesus poderia ter feito isso, né, e colocar eles em uma enrascada. Mas Jesus não fez isso. Ele tinha algo maior e melhor. Maior e melhor. Porém, também os biblistas, os exegetas falam o seguinte, que aquela mulher, ela não veio com o homem que ela estava ali cometendo aquele pecado, com o amante, por quê? Porque também se insinuar para alguém já era um adultério. Então, por exemplo, se essa mulher estivesse se insinuando para um homem, mesmo aquele homem não sendo culpado, aquela mulher seria pega em flagrante de adultério. Então alguns exegetas, biblistas, falam que aconteceu isso. Ela estava se exibindo, se insinuando, fazendo coisas indecorosas, e daí ela pega em flagrante. Isso são as entrelinhas que alguns exegetas falam, certo? Mas vamos lá. Uma coisa que a gente tem que ter por certo é o seguinte. Jesus ele não tinha por menos o pecado do adultério. Ele não achava pouca coisa. Pelo contrário. Jesus foi muito duro lá no sermão da bem-aventurança. Ele fala, foi dito aos antigos, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Se alguém olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, este já cometeu adultério no seu coração. Então Jesus não tinha complacência com o pecado, de forma alguma. Com mais rigidez ainda, ele falava contra o adultério. Ele ia na raiz dos pecados. Ele não ficava somente no externo do pecado, mas naquilo que fomenta o pecado. Na fome pecatas, na fome do pecado. Aquilo que vai alimentando o pecado. Ele ia na raiz, naquilo que faz germinar com toda força o pecado. Então Jesus de forma alguma tinha complacência e olhava o adultério de forma medíocre ou apequenada. De forma nenhuma. Jesus sabia e tinha essa seriedade contra este pecado. É tanto que falou no sermão da montanha contra o adultério de forma muito enfática. E daí houve muitas discussões dentro da igreja primitiva, no início, né, para saber se incluiria ou não, nos primeiros séculos, esse evangelho, porque ficou aquele contraste, né? Jesus que falou tão forte contra o pecado do adultério, como é que acontece isso? Foi uma coisa que a princípio ficou um pouco confuso, né? Mas houve uma certa resistência, né? Historicamente houve essa dificuldade de incluir João 8
no Evangelho de São João, essa passagem do 8, versículo 8 do 1 ao 11, capítulo 8 do versículo 1 ao 11, houve essa dificuldade. Mas vamos lá. Jesus, que é a sabedoria encarnada, ele vai lá na raiz novamente do problema. E ele faz aqueles homens, melhor dizendo, se perguntarem: de fato eu tenho o direito de acusar essa mulher? Ou eu devo primeiro me acusar? Eu devo acusar esta mulher? Ou eu devo primeiro me acusar? Se ela merece ser apedrejada, será que eu, que não fui pego em flagrante de adultério, mas que cometi pecados tão grandes ou piores que esse, e ninguém viu, mas Deus viu, será que eu não mereceria ser apedrejado por mim mesmo ou por outros? Jesus lança a pergunta para que, na consciência deles, iluminado por essa pergunta, pela palavra de Deus, pela palavra do próprio Deus, que pergunta e fala, melhor dizendo, aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Jesus, quando fala isso, é como se fosse um raio de luz na consciência deles. Um raio forte, potente. O raio da misericórdia vai até aqueles homens endurecidos, cheios de soberba, de arrogância, de rigidez. Jesus vai até aqueles homens e os corações mais inflexíveis, os corações mais duros, as consciências mais incautas, mais fechadas. Jesus vai lá com a sua luz forte e vai nas trevas da consciência daqueles homens. E eles percebem: eu sou pecador. Eu sou pecador. Eu sou fraco. De Deus ninguém se esconde. E eles começam, um por um a um, deixar as pedras. Eles começam a deixar as pedras. E começa a sair do mais velho até o mais novo. A gente poderia dar vários sentidos a esse sair do mais velho ao mais novo, né? E é interessante que a gente poderia dizer, por exemplo, que os mais velhos, dependendo do contexto, tiveram mais tempo para pecar, mas também para se converter, que os mais velhos tinham uma autoridade maior e por isso eles deram um exemplo de compaixão ao examinar sua mente, por isso saíram e foram convencendo os demais, tantas outras coisas, né? Mas eu queria colocar aqui um ponto que a gente precisa entender. Com a graça de Deus, é preciso entender muito isso, né? Eu preciso rezar. Isso começa no versículo 1. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 2. Eu preciso também fazer silêncio. Era tanto barulho, tanta confusão, mas Jesus estava em silêncio. Em meio às tuas confusões, em meio às nossas confusões, preocupações, aflições, nós precisamos fazer silêncio. Nós precisamos meditar. Por isso que tantas vezes nós temos palavras que ferem, que magoam, que machucam, porque nós, diante de tantas vozes que nos perguntam: e aí, o que eu faço? O que eu faço? E nós queremos dar respostas prontas, rápidas, respostas mágicas, respostas mundanas, respostas vazias e evasivas, respostas que agradem o ouvido das pessoas. Não. Nós somos chamados adiante de tantas perguntas, de tantas acusações, de tantos questionamentos a silenciar. Jesus silenciou. Jesus silenciou. E é interessante que Jesus, ele levanta para falar com os fariseus, para falar: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E sem dúvida o olhar dele, de misericórdia, atinge aquelas consciências, de alguma forma. Vai atingindo. Alguns resistem, mas não conseguem vencer a força da verdade.
A verdade é encarnada. A verdade se fez carne. Então ali eles não poderiam, diante da verdade ali lançada com todo o amor na consciência deles, eles não poderiam ficar como hipócritas. E eles saem. Jesus fica de pé para falar com eles. Eles estão de pé, orgulhosos e de pé. E eles tinham feito algo com aquela mulher. Eles lançaram ela no meio e jogaram aos pés de Jesus. Meus irmãos, as pessoas que nos acusam, as pessoas que nos julgam, as pessoas que nos condenam, as pessoas que nos apontam, seja você ou eu merecedor daquilo, ou merecendo coisa pior ainda, ou não merecendo, sendo naquele aspecto ali inocente sobre o que estão nos acusando. As pessoas que nos jogam para o chão, elas precisam saber. Não existe somente um chão que nos espera. Existem os pés do Cristo, a qual nós estaremos prostrados. Aqueles homens começam a sair, saem todos. E Jesus pergunta àquela mulher. Jesus pergunta àquela mulher. Jesus ergueu-se e disse-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Sem dúvida aquela mulher poderia... Só Deus sabe os sentimentos que estavam no coração dela. Jesus sabia porque ele é Deus. Poderia um grande medo, um grande temor, porque ela via a santidade de Jesus. Esse homem não tem pecado, ele pode atirar todas as pedras se ele quiser. Todas as pedras desse mundo. Só que Jesus, ele não ia jogar pedra, ele é a pedra rejeitada. Ele é a pedra angular. Ele é a rocha. Jesus não joga a pedra. Jesus ergueu-se e disse-lhe: mulher. Essa palavra mulher nos lábios de Jesus tem uma força tão grande. Onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Nem eu te condeno. Volveu-lhe Jesus: vai, e doravante não tornes a pecar. Santo Agostinho fala que ali ficou a miséria e a misericórdia. A miséria e a misericórdia. Estava ali um grande silêncio. E se encontrava dois olhares. O olhar da miséria e o olhar daquele que é a misericórdia. Eu te convido, meu irmão, a rezar agora. A se encontrar com esse olhar de misericórdia. Senhor, eu te peço que todos aqueles que acompanham essa live sejam alcançados pelo teu olhar de misericórdia. O teu olhar, Senhor, que vence os nossos pecados. O teu olhar, Senhor, que vence as nossas misérias, os nossos vícios mais antigos.
os nossos vícios mais escondidos, como estava na consciência daqueles homens que saíram, mas também os nossos pecados que todo mundo sabe e que nós não conseguimos deixar. Diante de Ti, Senhor, não há aquilo que é escondido. Tudo está nu aos Teus olhos. Tudo para Ti está às claras, porque Tu és a luz, Senhor. Eu te peço, Senhor, para cada um de nós, a graça de uma contrição. Sem dúvida, Senhor, aquela mulher vencida pelo Teu olhar de amor, de compaixão, penetrada pelo Teu amor. Ela não saiu triste pela acusação. Ela saiu sim triste, mas de uma santa tristeza, chorando pelos pecados, mas cheia de alegria porque foi vencida pela misericórdia, vencida pelo Teu olhar, Senhor. Por isso eu te peço, visita a Francisca Gomes, a Cláudia Oliveira, Nathaniel Lima. Visita, Senhor, com Teu Espírito Santo. Visita, Senhor, cada um que vai acompanhar depois pelo YouTube esse vídeo. Aqueles que acompanharão após serem compartilhado também esse vídeo. Te peço, Senhor, visita esses irmãos. Visita com o Teu Espírito. Visita, Senhor. Se coloque diante do Senhor e reze também, meu irmão. Reze, minha irmã, pedindo ao Senhor esta graça de ser vencido por este olhar de misericórdia do Senhor. Este olhar que não é passivo, mas é um olhar que tem força, que nos move. Arranca-nos, Senhor, dos nossos infernos. Arranca, Senhor, dos nossos vícios. Arranca-nos. Arranca-nos, Senhor, dos nossos medos. Arranca-nos, Senhor. Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Ninguém, Senhor. E Jesus fala para ti e para mim: nem eu te condeno. Nem eu que sou o amor. Nem eu que sou a sabedoria encarnada. Nem eu que sou o próprio Deus. Nem eu que sou o Santo dos Santos. Eu não te condeno. Vai e doravante, não tornes a pecar. Meus irmãos, o Senhor não tem cumplicidade com as obras das trevas. O Senhor não tem cumplicidade com o pecado. Ele assumiu o nosso pecado. O Senhor fala: vai e doravante, não tornes a pecar. A força da graça nos faz ter a aversão do pecado. A força da graça nos faz rejeitar tudo aquilo que nos escraviza, seja algo grande ou pequeno. São João da Cruz fala que nós podemos estar amarrados por uma corda bem grossa ou por uma corda bem fina, mas isso impede o passarinho de voar, de alçar o livre voo. O Senhor diz para nós: vai, alça esse livre voo e doravante, não tornes a pecar, não tornes a ficar no chão. Não enterres a tua cabeça nos teus pecados. Eu te torno livre. Por isso não sinta saudade do teu pecado. Não sinta saudade dos teus pecados escondidos. Não sinta saudade dos teus escândalos. Não sinta saudade da tua vida medíocre. Não sinta saudade daquilo que te mata, te deixa vazio, te deixa sem vida, triste, abatido, dependente dos outros. Você precisa de mim, assim nos fala o Senhor. Vai e doravante, não tornes a pecar. É isso que nós rezamos na confissão, irmãos. O pequeno ato de contrição. Meu Deus, eu me arrependo de todo meu coração, por vos ter ofendido, porque sois tão bom e amável. Prometo, com a vossa graça, nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Nós não vamos mudar a oração. Mudar a oração não resolve nada. Não é eu prometo esforçar-me.
Senhor, prometo esforçar-me. Não. Prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Porque todas as vezes que eu me confesso, todas as vezes que eu estou no ato penitencial, eu quero, se de fato eu amo o Senhor, eu quero nunca mais pecar. Eu quero nunca mais pecar. Eu quero nunca mais pecar. Eu não sou escravo do pecado. Por isso nós rezamos: Senhor, prometo com a vossa graça, não é com a minha força, eu vou cooperar sim, eu vou lutar sim, eu serei guerreiro, eu serei determinado, eu tomarei decisão, eu vigiarei, eu vou fazer jejum, eu vou insistir, eu vou persistir, eu vou chorar, eu vou lutar, eu farei ascese, mas não é a minha força, Senhor. Com a vossa graça, nunca mais pecar. Com a vossa graça. É isso que nós rezamos. Meu Deus, eu me arrependo de todo o meu coração de vos ter ofendido. Prometo com a vossa graça. É a força da graça de Deus. É a força do amor de Deus. Não é a força do nosso braço. Lá em Jeremias 17 fala: maldito o homem que confia no próprio homem e na força do seu braço. Ou seja, não é maldição confiar em outra pessoa, claro que não. A maldição é colocar a nossa confiança absoluta nas pessoas e na nossa força, na força do nosso braço. Por isso nós quebramos a cara tantas vezes, porque nós confiamos demais em nós. O segredo da vitória é confiar sempre em Deus e desconfiar de nós. Confiar sempre em Deus e desconfiar de nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina falavam: o maior pecado é desconfiar da misericórdia. O maior pecado é desconfiar da misericórdia de Deus. Que neste dia, o nosso olhar, que é um olhar fraco, que está no chão, nós somos pegos em flagrante todo dia. E não são os fariseus que nos pegam em flagrante. Não são os escribas. Não são as pessoas. Deus, eu estou rindo, mas é algo sério, certo? Deus nos pega em flagrante todos os dias. O seu pecado lá no banheiro. O seu pecado lá no seu quarto. O meu pecado na sala. O meu pecado no caminho. O meu pecado lá no trabalho, na universidade. Em qualquer canto que seja, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas omissões, nos meus pequenos atos, nos meus grandes atos, dentro da minha casa, dentro do meu trabalho. Deus está vendo. E não quer te condenar. Ele não olha como um fariseu para te jogar no chão e dizer: vou te apedrejar. Ele te pega em flagrante para te perdoar. Quem vai nos pegar em flagrante não são os outros. Deus nos pega em flagrante a todo instante para dizer: filho, eu estou vendo. Eu estou vendo. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não peques. Calma, filho. Luta. Eu estou aqui. É aquilo que Adão fez. Que tantas vezes nós fazemos. O Senhor pergunta: onde estás? E Adão faz o quê? Se esconde. Eva se esconde. Quando nós pecamos, nós nos escondemos. Aquela mulher não tinha onde se esconder. Ela se refugiou aonde? No coração misericordioso de Deus. Por que Deus pergunta: onde estás? Ele não sabia onde estava Adão. Ele não sabe tudo. Ele pergunta: onde estás, o meu filho Adão? Onde está a minha criatura bela, linda, que eu criei sem pecado? E no lugar de Adão falar: Senhor, eu aprontei demais, eu fiz bobeira. Claro que Adão depois se arrependeu, né, e fez penitência, segundo os santos padres falam isso, né? Mas nesse texto de Gênesis, né, Adão fica meio assim e acaba não confessando para valer a culpa, né? Para valer mesmo, assim, de forma bem explícita. Mas o Senhor pergunta: onde estás? E diante de toda a história da humanidade, o Senhor pergunta: onde está? E ele manda os profetas.
E bem anterior, onde estás? Ele manda os patriarcas. Onde estás? Ele manda os profetas. E por último ele fala, onde estás? Ele manda o seu próprio filho. Santo Ambrósio fala o seguinte, Santo Ambrósio. Se o homem ele fosse olhar a Deus, ele se dissolveria, a carne dele se desmancharia e ele se transformaria como se fosse uma luz. Entendam, Santo Ambrósio. Deus é tão majestoso, tão glorioso, que se ele se revelasse como ele é, o homem não resistiria e se dissolveria, se desmancharia e ficaria como se fosse a luz. Como se fosse somente luz, sem mais corpo nenhum. Morreria. Aí ele vai falar, já que o homem não poderia ver a Deus, não podia ver a Deus, o que acontece? A luz se faz carne. Se Deus se revelasse, a carne, que é a nossa carne, se dissolveria, ficaria como se fosse só luz. Mas ele fala, Deus teve tanta misericórdia, que ele, que é a luz do mundo, se fez carne. A luz se fez carne. E por isso nós podemos contemplá-lo. E poderemos estar para sempre na sua luz. Foi essa luz que aquela mulher recebeu. É essa luz que você vai receber neste dia. Um grande abraço para todos. Shalom.